tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus falava da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, e ele disse que não veio para destruir essa lei de Moisés, ele veio para fazer cumprir. Ele veio dar força a essa lei que Moisés havia apresentado aos judeus há muito tempo atrás. Na verdade, havia muitas outras leis, não havia só os 10 mandamentos. Moisés tinha também estabelecido outras leis, que era uma forma de regulamentar as atitudes desse povo que ainda era bastante ignorante e precisava de um certo freio nas suas paixões, nas suas atitudes, para poder viver em harmonia. Assim como acontece hoje também, que temos uma legislação bastante extensa para regular as atividades da humanidade. Em cada país tem suas leis e assim Moisés tinha a sua também para poder fazer com que o seu povo andasse na linha, né? Então, a primeira lei dizia o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, não tereis outros deuses diante de mim, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que se encontra sob a terra. Não os adorareis e nem lhes prestarei culto soberano. Nós já vimos em filmes, em livros, que o povo dessa época adorava imagens, né? Eram comuns essas imagens de animais, imagens de deuses que eles criavam de diversas formas. Isso já vinha dos povos antigos. No Antigo Egito isso era comum, haviam vários deuses, várias figuras, várias estátuas, e isso era comum que o povo da época se prestasse homenagens a essas esculturas, essas imagens que atribuíam a deuses e se prostravam diante dessas imagens e faziam esse culto que aparentemente eram inócuos porque se reportavam a figuras que provavelmente nem existiam. Então, o Moisés disse que eu sou o Deus para o qual não se fará imagens. Realmente nós não temos imagens de Deus. Qualquer possibilidade de se fazer uma imagem de Deus é pura invenção, porque Deus não tem forma, Deus não tem um corpo como nós humanos. Deus é uma luz, é uma energia, uma fonte de energia. Deus é, na verdade, pura energia, pura força, que Jesus, em outra oportunidade, disse que Deus é amor. Se nós pensarmos essa força que vem de Deus, que tudo cria e tudo transforma e tudo alimenta, como sendo amor, nós podemos imaginar o que o amor que nós sentimos, o amor que nós conhecemos, pode realizar na Terra, pode realizar na nossa vida. Nós sabemos disso, nós conhecemos o que o amor é capaz de fazer. A segunda lei era: não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Pai, Senhor, Deus. Aliás, existia na antiguidade e até hoje ainda são conhecidos os 72 nomes de Deus. Existem muitas maneiras de chamar Deus, né? O Deus que nós conhecemos, chamamos de Deus, na verdade, Deus não é o nome da entidade ou dessa energia ou dessa fonte. Essa fonte tem diversos nomes que nós chamamos de Deus, mas na verdade ele é conhecido por Yahvé, por tantos nomes que são conhecidos em todas as religiões. Em cada povo da antiguidade, em cada religião, esse Deus tinha um nome. Então ele dizia a Moisés: não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Mas maneiras pelas quais tomamos o Deus em vão. Algumas maneiras pelas quais tomamos o nome de Deus em vão. De maneira profana, em piadas e brincadeiras de mau gosto. Palavras frívolas do tipo: ai meu Deus, que trânsito. Ou promessas em nome de Deus não cumprida. Em intimidação: Deus vai te castigar, Deus está vendo. Se não pagar o dízimo, Deus não te abençoa. Se dizer religioso e dar mau exemplo no cotidiano. Ou seja,
Nós podemos falar em nome de Deus, usar o nome de Deus em vão. Ou seja, nós não estaremos respeitando essa entidade, essa energia, essa força criadora com o devido respeito que merece. Se nós ficarmos usando esse nome a qualquer hora, de qualquer maneira, em coisas frívolas e nunca na hora certa, de maneira apropriada e respeitosa. Terceiro mandamento era: lembrai-vos de santificar o sétimo dia, para parar, descansar, organizar, rezar, conectar-se consigo, com Deus, com a terra e com a humanidade. Nós precisamos ter essa chance, essa oportunidade de descansar um dia. Isso ajuda também a evitar que os patrões, as pessoas que têm o comando dos trabalhadores, queiram que elas trabalhem indefinidamente como escravos. Essa forma de regulamentar um dia de descanso, um dia para parar, um dia para dedicar a sua atenção ao Deus, ao divino, isso é necessário porque nós precisamos constantemente estar conectado com essa fonte, para que nós possamos nos reabastecer e continuar trabalhando e produzindo e crescendo como ser humano. Então, não é possível você trabalhar indefinidamente e não descansar. Essa lei de Moisés, ela veio justamente para que houvesse obrigatoriedade das pessoas e dos patrões de deixar que as pessoas descansem o seu dia e dedicar esse dia à sua oração, ao seu encontro com Deus. O quarto, honrar pai e mãe. Entender que quem nos trouxe tem uma ligação conosco que transcende a filiação. Ou seja, respeitar pai e mãe é mais do que respeitar a figura do pai e da mãe. É respeitar toda a nossa descendência, aqueles que vieram antes de nós, toda a nossa... os nossos antecessores, os nossos bisavós, nossos avós, são todos representados na figura do nosso pai e da nossa mãe. São aqueles que legaram, com o passar do tempo e com as suas vidas, com as suas experiências, a educação, o aprendizado, para que nós, em criança, quando ainda sob o comando dos nossos pais, pudéssemos ter um norte em nossa vida. Evidentemente, todos os pais procuram dar aos filhos o melhor norte possível. E nós aprendemos com eles e fazemos com que o nosso pensamento, nossa forma de agir durante toda a nossa vida seja pautado nesses ensinamentos que ficam gravados em nosso cérebro como leis. Né? Os pais ensinam e a gente aprende. E o nosso cérebro, como computador, passa a ter esses ensinamentos como um hardware, um software, que vai rodando à medida que nós vamos precisando, a informação vai lá dentro e traz aquilo que foi assentado ainda na nossa infância como sendo a verdade, como sendo o essencial, como sendo as coisas boas e corretas que deveríamos fazer na vida. Evidentemente que dependendo da formação de cada pai, dependendo de como cada pai vê a vida e vê a forma de viver, de processar a sua existência, ele pode ensinar aos filhos coisas que não são muito adequadas. E os filhos aprendem e têm que conviver com isso até que, quando adulto, possam então fazer uma revisão e dizer: não, isso está gravado dentro de mim, mas isso eu não quero para mim. Certo? Há pessoas que carregam dentro de si ensinamentos que vieram dos pais e que só quando adulto é que se tocam que aquilo podia ser bom para os pais, para o conhecimento que eles tinham da época, da vida deles, da existência deles, do mundo que eles viam, mas não tem nada a ver conosco agora. Por exemplo, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo. Aos 30 anos de idade, eu fui parar no SOS Cardio com o coração estourando. Fiquei apavorado. E lá, deitado, naquela maca, tripidando, com o coração batendo a quase 200 por minuto, eu me toquei que eu estava exagerando na minha carga horária de trabalho. Eu estava trabalhando demais. E eu me perguntei, por que tem que trabalhar demais? Se todas as pessoas, os meus irmãos, todo mundo que eu conheço, trabalham uma carga horária normal e tem as coisas que precisa ter. Por que eu, para construir a minha casa, tenho que trabalhar além do normal? Foi então que eu lembrei e escutei a minha mãe dizendo: para se conseguir algo na vida, é preciso dar murro.
Então eu aprendi que para conseguir ter alguma coisa, tinha que dar murro, ou seja, trabalhar duramente. Então, na maca do hospital do coração, eu me dei conta de que eu precisava trabalhar assim, mas não excessivamente, que com o meu trabalho normal, com o meu esforço normal, eu conseguiria ter a minha casa, conseguiria ter as coisas que eu precisava dar para minha família. Então, eu passei a ter uma forma de ver o meu trabalho de maneira diferente. Ou seja, vou trabalhar o necessário, o suficiente, que está dentro dos meus limites físicos, inclusive. Né? Então, eu larguei um emprego, dos 3 que eu tinha. Fiquei só com 2. Não matarás. Óbvio que quando se trata de humanos, é óbvio que não podemos pensar em matar alguém, mas também precisamos pensar nos outros seres sencientes que sentem, que vivem ao nosso lado e que nós precisamos aprender a respeitar toda a criação divina. É certo que nós precisamos nos alimentar, mas é preciso compreender que nós poderíamos viver sem precisar matar os animais. Certo? Eu sou vegetariano. Optei por isso quando conheci o Espiritismo, lá também por volta dos 30 anos. Então, a partir daí, eu entendi e passei a respeitar os outros animais e passei a viver das coisas que se plantam. Não precisa ter que matar os animais para poder nos alimentar. E vi que é possível viver bem assim. Já tenho 70 anos, estou bem de saúde, bem fortinho, que significa que viver de vegetais não nos deixa com inanição, não nos deixa sem força. Não, isso não é verdade. Nós podemos repensar a nossa maneira de nos alimentar sem precisar matar, ou pelo menos matar de maneira cruel, como acontece nos grandes matadouros, nos grandes frigoríficos. É preciso pensar nesse assunto com delicadeza. E, evidentemente, não matar outro ser humano. Nós não temos esse direito. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos respeitar todas as pessoas que vivem ao nosso lado, que estão fazendo conosco a nossa história, a nossa forma. Eles compõem junto conosco a maneira que nós encontramos para poder aprender as coisas. É no encontro, é no atrito, é na conversa, é na harmonia ou na desarmonia que temos com as pessoas à nossa volta que nós vamos aprender o que precisamos nessa existência. Às vezes, os pensamentos são opostos. As pessoas têm pensamentos opostos, têm maneira de ver a vida de maneira diferente da nossa. E nós precisamos aprender a respeitar. Evidentemente, precisamos nos defender dos ataques, mas não podemos tomar a iniciativa de querer matar ninguém. Gandhi tinha uma filosofia bastante interessante, que era da não violência, né? Quem conheceu a história do Gandhi, ou quem viu até o filme, né? Viu que é uma experiência fantástica, dificílima de nós, aqui ocidentais, colocarmos colocar isso na nossa existência, na maneira de ser, porque é muito difícil nós aceitarmos toda a violência e aceitarmos passivamente. Mas é um esforço que precisamos fazer para uma hora dessa chegarmos lá, né? Ou seja, reduzir progressivamente, o mais rápido possível, toda forma de violência que existe à nossa volta no nosso planeta. Não cometerás adultério. Amor e ética nas relações. Isso é necessário em todo tipo de casamento, todo tipo de relação. Na antiguidade, as mulheres, o adultério era só considerado para as mulheres, né? E apedrejavam as mulheres. Alguém alguma vez viu homens sendo apedrejados por adultério? Não, né? Não, porque os homens faziam as leis e ainda fazem e realmente se protegiam dessa maneira. As mulheres eram sacrificadas porque sempre foram colocadas numa condição inferior diante dos homens. Isso, graças a Deus, com o passar do tempo, isso foi mudando e hoje, embora ainda haja seres humanos que agridam as mulheres ou que desrespeitem as mulheres, mas isso é uma minoria, é ínfimo diante da maioria dos seres humanos que já aprenderam a respeitar todos os seres. Ou seja, nós somos todos iguais. Homens e mulheres são duas partes iguais, que precisamos estar
juntos para poder construir família e para poder avançar na construção da nossa civilização. Temos maneiras de ser e de nos comportar diferente. Os homens são mais razão, as mulheres são mais sensibilidade, e precisamos das duas coisas, razão e sensibilidade, para construir o mundo melhor que nós queremos. Então é preciso respeitar os nossos parceiros. Quando nós juramos fidelidade, juramos nos cuidar até o fim da existência, realmente é preciso levar isso bem a sério. E, infelizmente, quando isso não acontece, as culpas, os remorsos internos são bastante violentos, que levam a pessoa a refletir seriamente a respeito do que seja isso. Não roubarás. Todo ser humano tem condições de viver à custa do seu trabalho. Quando isso se torna difícil ou impossível, surge a oportunidade de aprender as lições da humanidade, da solidariedade e da caridade. Ou seja, nós viemos para a Terra com projetos existenciais. Nem todos viemos para a Terra para viver da mesma maneira. Não viemos para a Terra para viver com a mesma quantidade de bens materiais. Não viemos para a Terra para viver com a mesma quantidade de dinheiro. Nós não somos robôs, não somos peças de uma engrenagem que todos têm o mesmo tipo de energia alimentando. Não, nós somos seres humanos e cada qual com a sua capacidade, com a sua forma de ver o mundo, com os seus dons colocados à disposição da humanidade e a serviço da sua própria existência, constrói o seu patrimônio, constrói as suas necessidades, ou seja, abastece a sua vida das coisas que precisa com a capacidade que tem de fazer e com a necessidade que tem. Há pessoas que se sentem felizes vivendo com pouca coisa. Sim, nós não podemos achar que as pessoas menos favorecidas financeiramente não são felizes. Isso não é verdade. Também não é verdade que as pessoas ricas são felizes. Há pessoas ricas felizes e há pessoas pobres felizes. Ou seja, a felicidade nada tem a ver com a quantidade de material ou de dinheiro que a pessoa tem. Nós precisamos aprender a trabalhar dentro das nossas possibilidades com aquilo que temos, porque cada forma de viver, a abundância ou não na nossa existência vai nos trazer algo, vai nos ensinar várias coisas. A simplicidade, a humildade são coisas que nós devemos aprender urgentemente na humanidade inteira. E quando nós temos menos recursos, é que nós podemos então dar mais valor a esse tipo de sentimento, a essa virtude que precisamos desenvolver, que é a humildade. Nós podemos trabalhar com menos recursos. Não precisamos de tantos recursos para ser felizes. A felicidade, ela é interna, ela vem de dentro de nós. Ela vem da satisfação que nós temos em viver, da satisfação que temos em realizar os nossos sonhos. E os nossos sonhos não precisam ser gloriosos. Nós não precisamos pensar em ir à Lua ou ir a Marte para ser feliz. Nós podemos ser felizes vivendo aqui, dentro do nosso canto, dentro do nosso espaço, né? Com as pessoas que nos cercam, com quem podemos ter relacionamentos amorosos, relacionamentos intensos, independente da quantidade de dinheiro que temos no bolso. Não é a quantidade de dinheiro no bolso que vai fazer com que a gente ame mais ou menos. Portanto, a felicidade não está em ter coisas, e nós precisamos aprender com aquilo que nós conseguimos ter para nós. E se não conseguimos ter o que necessitamos, temos que ter a delicadeza, precisamos ter a virtude de pedir ou de pedir ajuda das pessoas que nos cercam. Isso é fundamental. Não podemos pôr a mão no que é do outro. Roubar a propriedade, roubar a plantação do outro, os seus produtos, não, nós não podemos avançar. Isso é fora, completamente fora do plano existencial de um ser humano que vem para a Terra alinhado com a divindade, com Deus e com o que há de melhor no universo. Não prestarás falso testemunho. Hoje nós estamos vendo acontecimentos bastante importantes dentro do cenário político e jurídico no Brasil, onde a mentira está sendo encarada de maneira bastante severa, né? E vemos isso acontecer por todo lado. Essas
inverdades que são veiculadas e que são chamadas de fake news, elas são realmente um produto da maldade humana, da desonestidade, que não leva a lugar nenhum. Nós precisamos lidar com a verdade. Nós precisamos, a qualquer custo, lidar com a verdade. Porque só a verdade é que pode construir alguma coisa. Não podemos pensar em construir e conseguir avançar em algum projeto nosso baseado em mentiras, baseado em dados falsos. Isso é impraticável, isso é contra a lei do universo, é contra a lei divina. Não prestarás falso testemunho. Seria bom que os políticos também aprendessem nas eleições não fazer falsas promessas, né? Falsas promessas. 9, não desejarás a mulher do próximo. Aí o Moisés foi meio machista, né? Não desejarás a mulher do próximo. Eu acho que nós precisamos pensar não desejarás o cônjuge do próximo, seja a mulher ou seja o homem. Nós não podemos pensar que somente colocar essa lei torna a mulher objeto, né? Algo que é desejável por outros. Isso não faz muito sentido, mas o que ele está dizendo é que você deve prestar atenção naquilo que é parte da sua existência, parte das suas relações. Mantenha o seu olhar, mantenha o seu desejo, ou seja, reprime essa força interna que tem tanto nos homens quanto nas mulheres e que é preciso ser regulamentada, é preciso ser tolhida para dentro daquilo que é aceitável, que é o desejo por aquelas pessoas com quem nós decidimos partilhar a nossa existência, a nossa vida. É preciso ter bons olhos, amorosos para todos, mas essa parte do desejo, essa parte das paixões humanas, precisamos respeitar e manter dentro dos limites dos nossos relacionamentos para os quais nós construímos relacionamentos sérios, para os quais nós nos comprometemos diante da sociedade e diante de Deus. É preciso, então, tirar esse olhar de cima das outras pessoas que não estão vinculadas à nossa família, aquilo que nós prometemos ao nos casarmos. Não cobiçarás a casa do vosso próximo, nem o seu cavalo, nem alguma outra coisa que lhe pertença. Olha só, interessante, né? Não roubarás lá no 7º mandamento, e no 10º ele volta a dizer: não cobiçarás a casa do vosso próximo, nem o seu cavalo, nem alguma outra coisa que lhe pertença. Portanto, temos que encarar essa questão de avançar em cima das propriedades dos outros, a título de ideologias, ou de ideias, ou de desejos fora dos padrões convencionais, isso como sendo coisa normal. Não é. Precisamos respeitar a propriedade, aquilo que cada um construiu durante a sua vida, durante a sua existência, com seu esforço, com seu trabalho, que é necessário à sua subsistência. Bom, além desses 10 mandamentos, havia ainda as outras leis, como eu falei, do Moisés, com o intuito de disciplinar os homens. Para dar autoridade às suas leis, Moisés lhe atribuía uma origem divina. Aliás, isso, na antiguidade, era bastante comum. Todos os imperadores do Antigo Egito, da Mesopotâmia, de todos os lugares, eles se diziam filhos de Deus. Sim, eles eram tidos como filhos de Deus. Então, toda a sua ordem, toda a sua legislação, toda a sua imposição, ela era incontestável, porque, afinal de contas, era lei divina, era lei de Deus, não era para ser contestado, era para ser respeitado. Então, essa ideia de que os imperadores eram filhos de Deus, dava essa força a eles, essa como eu vou dizer, essa prerrogativa de ser a lei. O imperador, o rei, era a lei. O que ele determinava tinha que ser
respeitado. Bom, então, Jesus disse que não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei de Deus, desenvolvendo-a, esmiuçando-a, traduzindo-a, dando-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriando ao degrau evolutivo alcançado então pelos homens. Ele resumiu todas essas leis dizendo: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E lhes acrescentando: nisto estão toda a lei e os profetas. Ou seja, o Moisés poderia ter esmiuçado ainda mais essa sua lei com mais detalhes sobre a forma de regulamentar a atividade e a movimentação dos seres humanos que estavam sob seu comando. Porém, basicamente, Jesus resume tudo com ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo esteja cumprido, ele estava dizendo que era necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, que era necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, deveria ser praticada na terra em toda a sua pureza, com toda a sua extensão que lhe possa dar, com todas as suas consequências. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, cuja autoridade repousasse exclusivamente em sua própria palavra. Cabia-lhe cumprir também as profecias que lhe anunciavam a vinda. A sua autoridade vinha da natureza excepcional do espírito altamente evoluído e de sua missão de vida na Terra. Jesus, realmente, quando veio para a Terra, porque Jesus veio para a Terra. Quando se diz que Jesus veio para a Terra, significa que ele vivia em algum lugar. Como ele era um espírito altamente evoluído, ele demonstrou isso com as suas atitudes, com os seus ensinamentos, nós podemos deduzir facilmente que existem planos acima do nosso, onde os seres humanos onde os espíritos, os seres, sejam muito mais evoluídos do que aqueles que estão aqui na Terra. Ou seja, quando ele veio de um espaço superior, de um meio bem mais aprimorado eticamente, ele desceu à Terra para nos ajudar. Ele veio à Terra para nos ensinar. Então ele era realmente um espírito superior àqueles que aqui estavam. E deixou ensinamentos que estão até hoje ainda sendo traduzidos e estamos aqui, agora, falando dos ensinamentos dele. A sua autoridade vinha da sua natureza excepcional, porque ele realmente era um espírito muito adiantado. Ele veio fazer com que os homens aprendessem que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas ela se encontra no reino dos céus, ou seja, tudo que vive fora da matéria. O que é o reino dos céus? Nós conhecemos o reino da terra. O reino dos céus não é o reino de um lugar no espaço sideral chamado céu. Não é aquele espaço que a gente olha para o alto e vê cheio de estrelas. O céu é aquele lugar onde vivem as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Ou seja, é um lugar não físico que habita dentro de nós e que habita fora de nós e ao qual nós estamos sempre imersos e convivendo e vivendo nesse espaço, nesse meio cheio de amorosidade e cheio também de perversidade, que nós precisamos aprender a distinguir o que nos serve e o que não nos serve. Nós vivemos na Terra imersos nessa fartura de emoções. Nós viemos à Terra para aprender a amar. E nós vivemos, então, atritos, vivemos emoções continuamente para poder entender o valor do amor, o valor da lealdade, da sinceridade, das coisas que são superiores. Jesus falou em parábolas para que a humanidade, em cada novo ciclo evoluído, pudesse, em cada tempo, compreender a mensagem que ele trouxe. À medida que avançamos na compreensão das coisas, possibilitada pelo avanço da ciência, mais fácil de compreender o que ele veio nos ensinar. Na verdade, à medida que a ciência foi avançando e que fomos descobrindo as energias, fomos descobrindo como funciona internamente o ser humano, de como nós somos
do que nós somos formados, do que é energia, do que é o átomo, nós fomos aprendendo então o que significa essa força, essa energia que vem do alto, essa força que nos comanda e que nos dá vida e que nos dá movimento. Essa força existe dentro de nós. Essa força está em todo lugar. Então, à medida que nós vamos evoluindo e aprendendo, entendendo o que realmente é o ser humano e o que é a vida, nós vamos entendendo cada vez melhor os ensinamentos do Cristo. Vai ficando claro. E aí é como se nós lêssemos um livro pela segunda vez, onde nós passamos a compreender parte do livro de outra maneira, porque a nossa compreensão sobre o conjunto se aprimorou, avançou. Então nós aprendemos isso uma vez. Estamos tentando praticando e estamos tentando aprender com isso. Então a nossa consciência vai se ampliando e à medida que a consciência vai ampliando, nós vamos compreendendo cada vez mais o que esses ensinamentos significam e o que ele pode nos trazer de benefício como ser humano em trabalho evolutivo. Por isso continuarmos, alguns de nós, lembrar sua mensagem para não corrermos o risco de cair no materialismo e perdermos a conexão com Deus. É preciso continuar, é preciso avançar, é preciso rever diariamente as nossas atitudes e ver se nós estamos coerentes com aqueles ensinamentos que Jesus nos passou. Eu encerro por aqui hoje, fazendo uma oração para a qual eu gostaria que vocês acompanhassem. Senhor do Universo, dai-nos a tua luz e o teu amor, teu conhecimento e a tua verdade. Precisamos de ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje, mudar para mais perto de ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós. Boa noite.